atenção, uma operação da Polícia Federal prendeu agora pela manhã. Sim, hoje mesmo, domingo, teve operação da Polícia Federal e 3 pessoas acusadas de estarem envolvidas nas mortes de Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, foram presas agora cedo. Olá, seja bem-vindo ao canal Notícia em Evidência. Se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no nosso canal. São elas, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio, irmão dele, são 2 irmãos, Chiquinho e Domingos Brazão, e o terceiro preso é Rivaldo Barbosa, delegado ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foram eles os 3 alvos da operação de agora cedo das autoridades. Além dessas 3 prisões, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão na sede da Polícia Civil do Rio e no Tribunal de Contas do Estado. Os agentes já teriam apreendido documentos e levado eletrônicos para a perícia. A operação aconteceu hoje cedo e surpreendeu os suspeitos. Afinal de contas, ninguém esperava, né? Uma operação da Polícia Federal em pleno final de semana, na manhã de domingo. Mas as informações de inteligência da polícia já indicavam que eles estariam em alerta nos últimos dias, depois que saiu a notícia de que o Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa. O Rony Lessa seria o executor do crime, quem efetuou os disparos contra Marielle e Anderson. Ele firmou delação premiada e o anúncio da homologação dessa delação foi feito esse anúncio essa semana pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do STF, mas o anúncio foi feito pelo governo federal. A pergunta principal, das causas, do que levou aos assassinatos, a motivação dos crimes ainda não foi respondida. A motivação ainda não foi divulgada, afinal de contas o caso continua em sigilo de justiça. Mas a informação importante desse momento é essa: 3 suspeitos de serem os mandantes do crime das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes foram presos. O deputado federal Chiquinho Domingos Brazão, o conselheiro do TCE, Chiquinho Brazão, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Cristiano Vilela, nosso comentarista, já está com a gente por aqui. Vilela, momento aguardado, da investigação, 6 anos depois do crime. A expectativa era essa, que a partir da prisão do executor do crime e com a delação premiada firmada viriam as prisões, E agora é o que de fato aconteceu. Bom dia, Vilela. Exatamente, Brown. Um ótimo dia para você, para Elisângela e para todos que estão acompanhando o Jornal da Manhã. Olha, é algo extremamente aguardado. Depois de 6 anos, estamos tendo agora a prisão daqueles que tudo indica sejam os mandantes, pelo menos de acordo com a delação que foi confirmada agora pelo Supremo Tribunal Federal, e é um passo que já havia sido anunciado, seja no final do ano pelo ex-ministro Flávio Dino, seja agora recentemente, há menos de uma semana, pelo atual ministro da Justiça Lewandowski, de que já se estaria chegando realmente na prisão daqueles que teriam determinado essa morte. Foi um crime que adquiriu proporções tremendas, proporções de âmbito internacional e que toda a sociedade naturalmente está ansiosa, para que seja divulgado realmente a motivação do crime, os detalhes do crime, para que de fato a gente possa ter o desfecho final dessa história, que é uma história que mancha bastante a história política recente do Brasil. Ô Vilela, e chama atenção o envolvimento de um deputado federal. Foi isso, inclusive, que levou o caso ao Supremo Tribunal Federal. Foi divulgado há poucos dias, que uma pessoa com foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, estaria envolvida no caso. Um caso, como eu falei mais cedo, continua sob sigilo de justiça, segredo de justiça, então não foi divulgado o nome. Agora sabemos que se trata do deputado Brazão. Mas chama muito atenção esse fato, o envolvimento do meio político, E o próprio irmão dele, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, também é político de carreira, foi vereador por mandatos consecutivos na cidade do Rio de Janeiro, então não é uma figura de fora da política, não, pelo contrário. E o delegado foi o chefe da Polícia Civil no momento em que aconteceu o crime. No dia do atentado era ele, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, essa ligação com o mundo político chama muito atenção, Vilela? E a gente consegue ver o alcance do crime organizado, É possível que a morte tenha partido da atuação, pelo menos sempre foi isso que a própria família da Marielle defendeu, Partiu do fato de que ela era uma ativista e alguém que se contrapunha à ação do crime organizado, seja das milícias ou do narcotráfico, e a morte dela teria sido uma retaliação a isso. Mas não foi uma simples ação do crime organizado, A gente consegue ver que houve um passo além, Que o crime teve o envolvimento, de acordo com aquilo que está sendo revelado agora pela Polícia Federal, teve o envolvimento, e as digitais também, do mundo político, Vilela? O que é bastante preocupante.
Pois é, há muito tempo se fala, Abrão, sobre a eventual relação do crime organizado com setores do poder público, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Caso realmente se confirme agora essas informações, estamos todos ansiosos para saber realmente a ligação de cada um desses nomes com o episódio, mas de fato, caso se confirme, isso vai ficar bastante evidenciado. Nós temos uma figura expressiva da Polícia Civil, foi chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, e isso pode inclusive dar a confirmação, a explicação da ligação e da proteção que determinados grupos criminosos têm do próprio sistema policial do Rio de Janeiro. E nós temos uma ligação com elementos políticos, que são o deputado federal e o conselheiro do Tribunal de Contas, que também faz essa ligação entre o poder político e o crime organizado. O que eu espero é que, mais do que a solução desse crime, que é algo que toda a sociedade ansiava e continua ansiando para que seja resolvido de uma forma geral, mas mais expressivamente que esses elementos possam contribuir para desbaratar essa relação que é inaceitável entre o crime organizado e o poder público. Agora, Vilela, tudo indica que as investigações não parem por aí, né? Tudo indica que elas vão continuar, até porque, e essa é uma informação importante, além dessas 3 prisões hoje, foram cumpridos, como a gente informou mais cedo, também mandados de busca e apreensão, né? Ou seja, tem material novo chegando aí, né? A Polícia Federal vai obter mais material, houve apreensão de equipamentos eletrônicos, são 12 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela Justiça, além dessas 3 ordens de prisão contra os 3 envolvidos que a gente já citou aqui, Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa. Então, significa, Vilela, e aí eu te pergunto, que a investigação ainda pode dar novos passos? Afinal de contas, tem essa dúvida, né? Você mencionou agora, da motivação do crime. A investigação não para a partir dessas 3 prisões de hoje, né? Exatamente. Existe uma possibilidade, inclusive, de que esses envolvidos, caso sejam realmente confirmados como mandantes do crime, eles não sejam os únicos mandantes, os únicos envolvidos, até porque existe uma lógica dentro do crime organizado, uma lógica corporativa, e que, de fato, a atuação de pessoas que se coloquem numa forma contrária ou que estejam promovendo investigações, ela venha a gerar um embaraço para o crime organizado como um todo. Então, esse tipo de medida de busca e apreensão, nesse caso, onde nós temos a tentativa de obtenção de novos elementos, ele pode, inclusive, abrir o leque da investigação, no sentido de que não se encontre apenas os culpados diretamente, né, por terem ordenado a morte de Marielle, mas, eventualmente, que se consiga chegar dentro de uma cúpula do crime organizado, algo que possa dar uma amplitude ainda maior e que possa auxiliar as forças policiais, que possa auxiliar o poder público a tentar realmente desbaratar esse elo, essa ligação perniciosa que existe entre o crime organizado e o poder público, especialmente no estado do Rio de Janeiro. E, Cris, de acordo até mesmo com as informações da PF, a gente estava conversando aqui, o Vitor Brown, os presos foram os autores intelectuais desses homicídios, o que chama muita atenção também, né? Você mesmo disse que a investigação vai continuar, outras pessoas podem ser presas e também o dedo do crime organizado nestes crimes, né, brutais. Exatamente, é esse tipo de problema que a gente, inclusive, tem colocado sempre aqui no Jornal da Manhã, essa ligação que existe no Brasil hoje entre o crime organizado e diversos setores do poder público. Isso demonstra cada vez mais como o crime está organizado e está fortalecido e torna cada vez mais difícil o combate ao crime organizado. Tanto que a sociedade, veja que nas pesquisas recentes, colocam todas elas em primeiro lugar, como os maiores reclamos da sociedade, a questão da violência, a questão do crime organizado. Então, é algo que tem que ser combatido. E eu espero que esse episódio ele possa dar margens, ele possa reforçar para que essa vinculação do crime organizado com o poder público, ela possa ser, de uma forma geral, desfeita e que a gente possa ter, especialmente no caso do Rio de Janeiro, onde já existem denúncias e casos antigos dessa ocorrência, mas que isso possa, de alguma forma, se desfazer e que a gente possa ter um combate efetivo contra o crime organizado para que a sociedade não tenha mais que conviver com crimes bárbaros como esse que vitimou há 6 anos atrás a vereadora Marielle.
Bom, e claro que a gente vai seguir acompanhando, essa é a grande notícia desse domingo, a operação da Polícia Federal, que, para você que está chegando agora, já fez 3 prisões dos 3 homens que são apontados pelas investigações como os mandantes das mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Eles já foram presos, têm mandados de busca e apreensão sendo cumpridos e a gente continua acompanhando, além de toda a repercussão no meio político, né? Claro, essa notícia caiu como uma bomba no meio político hoje, já tem manifestações de representantes do governo federal, do ex-deputado Marcelo Freixo, né, que era um grande aliado da Marielle Franco, enfim, é um caso que ainda vai ter muitos desdobramentos, a investigação continua e ainda hoje a gente volta a trazer mais informações para você ao longo do Jornal da Manhã. E você? O que acha? Qual seria a sua opinião sobre esta notícia? Deixe seu comentário abaixo e até o próximo vídeo.